Fala Fiel, que é o programa Poderoso Timão, trazendo mais um programa após a onda de vitórias. O crédito, os agradecimentos vão estar na descrição do vídeo, então bora lá, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Olha lá, Neoquímica Arena, 11 da manhã, estádio cheio, o Corinthians rapidamente não definiu o jogo, porque o jogo foi ali definido mesmo nos instantes finais, com o Cruzeiro até perdendo uma oportunidade no finalzinho, mas Mauro Naves, os 3 pontos vieram graças mais uma vez a essa dupla, Memphis Depay e Yuri Alberto. Yuri acabou saindo no intervalo com um problema muscular. O dia do Cruzeiro longo, né? É um dia que começou, a gente daqui a pouquinho vai mostrar o nosso Antônio Chamorro, repórter da ESPN, no aguardo da delegação do Cruzeiro lá em Assunção, na cidade sede da final da Copa Sul-Americana. Começou com os reservas, aí grande maioria de reservas, derrotada pelo Corinthians. Então, o Corinthians podia não ter dependido tanto dessa dupla se o Mateuzinho tivesse mais sorte ali, né? E o próprio Memphis, né? Naquela bola e tal. Mas aí o Memphis faz parte da dupla que está decidida. Eu digo assim, o Mateuzinho para ser alguém diferente. Aí o André Ramalho vai à frente, dá um passe, né? Ele dá uma assistência para o Yuri, que aí mostra como a fase é diferente, né? Agora, desta vez, ele chuta, aí desvia e entra. Antigamente, tinha ninguém na frente, chutava e não entrava. Mas essa bola aí também, olha no Memphis aí, podia ter deixado o torcedor mais tranquilo, ampliado a vantagem e tal. Enfim, foi um 2-1 que foi se arrastando. Vamos ver, olha este vacilo no final do primeiro tempo, entre o Gustavo e o Hugo, uma coisa assim que iam dar um presentão pro Cruzeiro fazer. André Ramalho que salvou, né? Hein? Olha lá que salvou. Olha lá. Nossa, aí. Foi o André Ramalho que acabou tirando o chute, eu acho que do Lautaro. Mas enfim, o Thales também teve essa chance muito boa, o goleiro foi bem. Mereceu o Corinthians? Mereceu, pelo conjunto da obra, pelo que criou mais no primeiro tempo, etc. E por estar com um time, né, muito mais titular, né? Eu acho que era o titular, não tinha ninguém, ele é um ou outro ali que tem um probleminha. Tá? É o time principal do Corinthians contra um Cruzeiro que veio, queria ganhar, mas não muda muito, não muda nem muito na tabela, dependendo dos resultados. E fez certo, o Diniz não tinha o que fazer a não ser poupar, né? Tá pensando agora, chegar lá no Paraguai com todo mundo descansado. E um dos poupados aí no caso, o Corinthians de novo ali com uma outra chance, veja essa, vai na trave e o Thales também não consegue, olha lá, o Thales não consegue. Enfim, podia ter sido um placar diferente, mas acho que a favor do Corinthians seria mais justo mesmo. E um dos poupados, evidentemente, foi o Cássio, né? Que aí muito torcedor imaginou. Perdemos a oportunidade de ver o Cássio enfrentando o Corinthians na casa corintiana. Mas ele estava lá, deu autógrafos e tal, porque toda a delegação estava lá, né? Que de lá se preparou depois, almoçou e tal, e está partindo, já tem gente esperando lá, né? Tá para chegar, não é? Lá mostraremos já, já para chegar lá. Mas enfim, e aí o Corinthians chega a 5 jogos sem perder. 5 vitórias seguidas. 5 vitórias consecutivas, ou seja, faz uma mudança. São 6 jogos sem perder, 5 vitórias e 1 empate. Então, isso muda muito a tabela, né? Hoje já está o Corinthians, pelo menos sonhando. Falou até uma sequência de time campeão brasileiro, do Corinthians campeão brasileiro em 2017 com o Fábio Carille. Então. E aí o corintiano, claro, tá todo eufórico, tá? Hoje feriado, do que deve ter de gente aí nos bares de São Paulo e Brasil afora, corintianos falando, vai dar Libertadores. Tem uns 4 ou 5 que pensam que vai dar Libertadores, mas o Corinthians está até esse momento fazendo por onde? Se você vem de 6 jogos sem perder com 1 empate e 5 vitórias, você está trilhando um caminho que dá mesmo esperança de que possa isso acontecer. Mas se não, pelo sufoco que já passou, né, neste campeonato, pelo medo que o torcedor já passou de ser rebaixado, etc., se pegar uma Sul-Americana, o que me parece agora muito provável, já é uma... Libertadores ainda daria ao Corinthians a possibilidade de jogar a Copa do Brasil, né? Isso é... Rechearia bem o calendário do ano que vem. Não, totalmente. Mas o Corinthians esteve perto de jogar só o Campeonato Paulista e a Série B. Nossa, é verdade. Não é? Perto não, mas assim, correu riscos. Chegou a ficar 19 rodadas entre os 4 lá embaixo.
É pouco? Não, é meio Sérios riscos. É meio campeonato, pô. O Memphisinho reclamou do horário do jogo, 11 horas da manhã, um calorão. Hoje estava aqui em São Paulo especialmente quente. 32 graus estava lá. E 32 graus, não mole não. E da arbitragem também. A gente falou no comecinho do programa, recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo contra o Vasco da Gama. Aí vai fazer falta para o ataque corintiano. Ainda mais se não jogar também o Yuri Alberto. Que foi substituído no intervalo. Essa dupla, para essa sequência que está sendo dita aqui, de 5 vitórias e 1 empate, está muito na conta de um conjunto, de um trabalho, de tudo, né? Todos os atletas são importantes, mas essa parte ofensiva com esses 2 jogadores que subiram de produção e que têm feito os gols e que têm sido decisivos no momento importante. O primeiro tempo do Memphis tem sido muito bom, depois ele cai um pouco de produção, aí o lance, né? Acho que nessa hora que ele volta para o campo, né? E toma o cartão. Mas assim, ele pediu para tomar o cartão quase. Não, eu acho que não, porque ele ficar de fora do jogo contra o Vasco em casa, sabe, jogo mas ele zera, né, Zinho? Aí ele tem 3 jogos mais livres. Pô, mas, cara, zera contra o Vasco. Você acha que ele prefere jogar contra o Vasco em casa ou com o Criciúma lá em Criciúma? Que é daqui a 2 jogos. Eu acho que para o Corinthians ele é mais necessário contra o Criciúma lá do que contra o Vasco em casa. É isso que eu quero te dizer. Porque ganhar do Criciúma, o Criciúma perdeu hoje, mas tinha um jogador a menos e tal. Tá com a corda no mas pescoço. eu acho que não sei se foi uma estratégia ou foi por acaso. Eu acho que ele, em casa, que o Corinthians tem que propor o jogo, é mais importante a presença dele. Porque contra o Criciúma, mesmo com ele, vai ser um jogo muito mais truncado, muito mais pegado, não é o estilo de jogo dele. E aí, de repente você não tem lá e monta um meio campo mais pegador, bom, ele tá fora do jogo contra o Vasco. O Corinthians vai sentir a falta dele porque ele tem sido muito importante e decisivo. E o Corinthians, sim, pode sonhar com a pré-Libertadores. 44 pontos. Ultrapassou o Vasco, que ainda vai jogar. Ficou a 3 pontos do Cruzeiro e do Bahia. Então tá muito viável. Tá muito viável isso pelo que vem também jogando. E vem conseguindo de pontuação. Não é que assim, tá sendo... como a gente falava antes, é muito com a torcida, é muito com a força do seu estádio. Não, o Corinthians está jogando, está criando, o Garro está jogando bem, entendeu? Então, assim, é um time que traz para o torcedor, pelo que está apresentando e os resultados vindo com essa personalidade que está jogando, por que não? Nessas 5 vitórias que a gente está falando aqui seguidas agora, o Yuri fez gol em todos os 5 jogos. E agora chegou a 11 hoje, está 1. Vai brigar pela artilharia. Fabinho Soldado tá falando rapidinho. Manda o Fabinho Soldado. Demitiu o treinador? Tá na bancada aí. Prazer falar com vocês, Neto. Você sabe o trabalho que estamos desenvolvendo, tamanho do desafio que foi, né? Que está sendo ainda. Mas a gente fica feliz, Neto, por esse trabalho. A gente precisa iniciar algo que consiga trazer consistência para o Corinthians, e nós temos conseguido. É claro que pouco tempo ainda, mas tudo que está sendo desenvolvido em relação aos departamentos, aos atletas que chegaram, eu tenho certeza que nós estamos formando aí um elenco competitivo para que em 2025 a gente consiga, Neto, buscar realmente grandes títulos. As metas do Corinthians, elas precisam ser metas grandes. É o tamanho dessa torcida, dessa equipe, você conhece toda a história do Corinthians, e a gente espera poder continuar com esse trabalho, passo a passo, para que o Corinthians não só dispute título, mas que ganhe, e que com o passar do tempo, das temporadas, estejam sempre chegando nas finais e conquistando os títulos que a torcida do Corinthians tanto merece. Fabinho, essa é realmente... Muito bem, mas aí, queria que você falasse do Fabinho Soldado, mas esse ponto do Arnaldo, sobre o time que dá aquela enfeitada tal, que me parece que esse é um ponto que não combina com o Corinthians. Não quero criar uma crise no Corinthians, tá ganhando, tá ótimo, mas não casa. E você mesmo abriu a conversa falando um pouco sobre isso. Não, vocês estão perfeitos, tanto você quanto o Arnaldo, de levantar essa bola, porque não casa mesmo. E eu vou dar exemplo de um jogador que chegou exatamente assim e que eu jamais imaginei que ele se enquadraria com a instituição como ele se enquadrou, com o que o torcedor entendia, às vezes dava um carrinho, apesar de ter 1,60 m, que era o Jadson. O Jadson
quando chegou, era um jogador indolente no São Paulo, olha essa troca, não vai adiantar nada. O Jadson entendeu que era o clube e vai embora simplesmente com 63 assistências e 50 gols. Ele até agora é o segundo ou terceiro artilheiro do século do clube. De 200 e poucos jogos, ele deu 63 assistências e 50 gols. A cada 2 jogos, o Jadson metia um gol, dava uma assistência. É um dos números mais incríveis da história recente do clube. Então, o Jadson é exatamente o que é antítese disso, mas ele não era. Ele aprendeu a viver o Corinthians e a ser um jogador que o torcedor se identificava. Seguiu tendo a técnica, a chapada, a bola, a cobrança de falta. Ele seguiu com a parte dele, mas o espírito dele não teve frescura, não teve nada. Jogou sério, ganhou 5 títulos e esses números todos que eu acabei de falar. Então acho que esses jogadores, talvez aos pouquinhos, o Carrilho, como vocês citaram, o Memphis, talvez o tempo de clube, o tempo vão dar a entender. Um cara que já entendeu isso, e obviamente ele tem menos técnica e tal, é o Charles. O Charles deixa tudo em campo, ele fala, cara, eu não sou um supra-sumo da técnica, mas eu percebi que aqui nesse clube, se eu for o que eu sei que eu consigo ser, eu vou entrar na mente desse torcedor. E ele entra em campo e luta, e se mata, e corre, faz tudo. Então eu acho que é um ponto bom, é um ponto que não é para agora, não é numa reta final que você melhora esse tipo de coisa, mas eu acho que com o passar de umas semanas e dos meses, eu acho que isso acontece. Só para dar um plazinho sobre o que o Massa falou do Ramon, tudo que ele falou, eu repetiria tudo e falaria muito mais contra os dois se o recorte ficasse naquelas semifinais na qual eles erraram nos 4 jogos e eles foram fundamentais para as 2 eliminações. Eles assinaram as 2 eliminações, tamanhas bobagens nas formações e nas trocas que eles fizeram. Eles bagunçaram o time, só atrapalharam. Só que se você tirar o brasileiro, colocando o brasileiro, até a rodada começar, o Corinthians Ramon, o time Corinthians Ramon, era o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Se ganhar, e dependendo do que acontecer, talvez ele termine o Campeonato Ramon Dias 5º colocado. Então não é um Campeonato Brasileiro ruim no recorte Ramon, da 17ª rodada para cá. O Corinthians pode terminar em 5º ou 6º melhor. Eu tenho que atualizar, pegar no meio Excel e tal, mas era 7º. Então, o que o Massa fala, eu concordaria muito e colocaria mais 1000 palavras em cima, parando nos 4 jogos da semi. Ao juntar o brasileiro, fazer um campeonato que o Corinthians está fazendo, com ele, com o Ramon, não o Antônio. Olha o Matheus Henrique falando lá, vamos dar só uma pingada. Temporada, acho que o objetivo de todos que iniciaram, de quem chegou no meio da temporada, era chegar nessa final, ser campeão. Então acredito que é o momento perfeito para a gente poder coroar esse trabalho, né, com o início com o Diniz, com o início dos novos jogadores que chegaram nessa janela. Ser coroado com o título não tem nada melhor, né? Então a gente vai lutar muito, muito por isso. Qual você acha que vai ser o maior desafio imposto pelo Racing, imposto pelo outro lado? Olha, a gente já teve uns confrontos com alguns argentinos, né? A gente conhece eles, sabem que eles são aguerridos. Então a gente sabe que vai muito dar um jogo além das qualidades técnicas, táticas, né? É muito coração também, muito sangue. Então eu acredito que se a gente tiver nesse espírito, que com certeza nós estaremos, nós temos totais condições de trazer esse título para Belo Horizonte. Obrigada, Matheus. Boa sorte. Valeu. Tá, então o Matheus Henrique falando já da final da Sul-Americana. Hoje 70-30 pro Racing, tá? Você não perguntou, mas... O Corinthians automaticamente vira a chave e passa a torcer muito pro Cruzeiro, né? Nessa circunstância. Abria mais uma vaga. Eu achei deixaria de ser concorrente do Corinthians à pré-Libertadores, né? Então o Corinthians é Cruzeiro a partir de agora, nesse momento, até o embarque de volta para o Brasil. Minhas fichas estão 60-40 pro Racing. Mas fala aí, Vessá. Cocu. Eu tô no 70-30 aí também pro Racing. A mobilização, o estádio do... O estádio do jeito que vai ficar, enfim, eu tô no 70-30 pro Racing, só que eu queria dizer que o Cruzeiro, eu não sei se vocês pensam assim, pra quem veio com um monte de jogador desconhecido, até garotos e tal, perdeu um 2-1 Itaquera, eu acho que ele sai ileso do dia de hoje. Aquele começo lá, correram, se falava em risco, eu vi gente colocando até na rede social, olha, pode pintar goleada histórica e tal. Eu acho que ele termina o dia ileso, vai preparado para sábado, descansou todo mundo e tá tudo bem, 47 pontos e vê o que dá na volta. Me parece uma manhã de quarta bem ok pro Cruzeiro, não sei se vocês pensam igual.
Também, perdeu, tudo bem, não machucou ninguém, não desgastou ninguém. Versace, fazer uma outra pergunta para você que está em Itaquera. O Cássio não jogou, não ficou nem no banco, mas estava lá no camarote, né? Cássio Ramos. Como foi a recepção dele? Foi tudo bem? A torcida aplaudiu ou nem ligou? Como é que foi? Cara, foi tudo tranquilaço, torcedor, inclusive o pessoal da Oeste, do setor Oeste, que é o setor mais caro do estádio, percebeu a presença dele no camarote, que fica no 5º andar, e aí todo mundo levantou, gritou o nome dele, ele no começo estava meio sem graça, aí ele percebeu que enquanto ele não fosse no mínimo acenar para todo mundo, os caras não iam parar, e aí ele levanta, acena, até o pessoal da comissão técnica do lado dele aplaudindo, o Cássio também, o profissional da comissão técnica do Cruzeiro, aplaudindo o Cássio, né, falando, pô, esse cara fez uma história bonita, tá sendo ovacionado no estádio. Na saída do elevador pro camarote, do camarote pro elevador, fizeram filas e filas para tirar foto com ele. Até o meu pequeno Lorenzo tirou foto com ele aí. Eu consegui que o Lorenzo, que veio hoje no estádio, também conseguisse tirar uma foto com ele. Ficou todo emocionado e tal. Então acho que foi tudo bem. A maneira que ele saiu, uma maneira muito abrupta, eu não concordo com ela até hoje. Eu acho que ele errou muito naquela maneira, sair com pressa daquele jeito. Para quem estava com a janela fechada e ia jogar depois de 1 mês e meio, ele foi embora no sábado, na quarta, o Corinthians pegava o América do Rio Grande do Norte pela Copa do Brasil, era muito tranquilo dele vir, se despedir do torcedor, entrar no gramado, a torcida, estava tudo bem, ele podia ir embora, a torcida entenderia. Com uma coletiva no CT, foi embora, achei estranho, seguirei achando estranho eternamente. Para mim vai ficar esse gostinho ruim da saída que ele não custava esperar 4 dias. Vai lá. Ó o Cássio. Sempre bom rever os amigos. Lógico que quando entra dentro de campo cada um defende o seu lado, mas feliz por rever os amigos e ver o time que tá prosperando. Muito obrigada. Desculpa. Só tirar uma foto. Completa, o Vessal. O Cássio tava falando que era bom rever os amigos e tal. Vessa perdoou o Cássio, mais ou menos. Complete, Vessa. Eu queria uma pergunta pra você também. A gente sente que você tem mágoa, mas tá perto do perdão, hein? Tá. Mais ou menos, porque é só esse final dele que eu nunca vou conseguir entender a pressa dele ir embora. Se ele tivesse um jogo pelo Cruzeiro na quarta-feira e ele precisava se jogar, tava tudo bem. Ele ia ficar 1 mês e 15 dias parado, mais de 1 mês, né? Porque a janela ia demorar para abrir. Então aquela pressa eu jamais vou entender. 2 meses para jogar, não custava na quarta ele ter se despedido do torcedor e não só do CT naquele sábado lá, enfim, dos funcionários. Acho que essa mágoa aí vai ficar para sempre aí no meu caso, viu? Ô, Versace, uma pergunta pra você. Quando o Lourenço falou, papai, eu quero tirar uma foto com o Cássio, você falou tudo isso pra ele? Aí, o Cássio aí, ó, tinha jogo na quarta-feira, ele não jogou, mas tudo bem, vou te levar lá. Conta aí pra nós. Ele só tem 8 anos, né? Então pra ele é aquela inocência de criança que esse tipo de detalhe... Vou contar um negócio. Eu tava assistindo com ele, aí eu falei assim, apareceu lá no telão, ele falou, papai, o que é... A mulher falou renda bruta. Aí eu tive que explicar o que era a renda bruta de um estádio e por que depois o que entrava para o clube era bem menos, que é a renda líquida, porque desconta aquelas coisas. Então, aos 8 anos, ele tem dúvidas até. Então, essas coisas muito específicas, quando ele falou, quero ir lá tirar uma foto com o Cássio, é o Cássio que ele via, que ele vê os vídeos e tá tudo bem. Essas coisas muito específicas para 8 anos, acho que a gente deixa até passar. E agora, falando sério... É aquela coisa que o pequeno Lorenzo não vai esquecer nunca mais. Quando ele crescer, for adulto, vai lembrar. O meu pai, o Rodrigo, me levou uma vez no Cássio, que era meu ídolo. Essas coisas que vão ficar para sempre marcadas na memória do Lorenzo. Então, tem duas questões. Uma história bem só uma curiosidade, Arnaldo. Fala. Só uma curiosidade antes de você contar. E aí ele encosta, tira a foto e eu pego o celular, aí o Cássio me olha, olha que eu dou o clique, aí ele olha pra mim, aí vem, e aí Vessone, tudo bem? E a gente tinha dado uma tretada aí quando ele saiu, os vídeos que eu fiz e tal, e ele, tudo bem, aí me cumprimenta numa boa tal, mas ele toma um susto, porque ele não viu que era eu tirando a foto do Lorenzo e tal, mas enfim, só essa curiosidade. Olha lá. Tudo bem, Cássio. Aí o Cássio. Mas, Cássio, pô, não dá. Uma semana, Cássio, pô. Uma conta. História. Fala, fiel. Trazendo mais notícias do Corinthians aqui no canal. Corinthians que emendou, galera, a 5ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Algo que não acontecia desde 2017. Uma marca muito importante aí.
principalmente para acabar com o risco do rebaixamento. E se você falar que deixou o Coringão meio próximo a ele de alcançar uma vaga na Libertadores, mas vai depender a ele alguns resultados dessa rodada. O Coringão, que para o próximo confronto terá alguns desfalques importantes. Se trata do Memphis Depay, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Cruzeiro, e está fora do próximo confronto decisivo aí contra o Vasco da Gama. Se o Coringão quiser conquistar uma vaga na Libertadores, foi no jogo decisivo ou no jogo uma final. O Robex também se tornou uma preocupação, porque ele saiu no intervalo do jogo com dores na coxa. Tomara que não seja nada, não é mesmo? O departamento médico aí possa deixar o jogador apto para a próxima partida, que já é no domingo. O Coringão que com essa vitória, galera, subiu para 44 pontos pro campeonato e momentaneamente está na 9ª posição da tabela. Vamos fazer aqui algumas informações do Coringão com relação ao próximo jogo contra o Vasco da Gama. Jogo que o Ramon Dias vai ter que quebrar a cabeça para montar esse ataque. Sob o comando de Ramon Dias, o Timão venceu a Raposa por 2-1. O gol de Memphis Depay e Robeck. O Robeck tá numa grande fase no campeonato, não é mesmo, galera? Acho que dificilmente ele vai ficar para o ano que vem, hein? Tem muito time aí que já tá de olho nele, inclusive times da Premier League. Apesar de garantirem a vitória, ambos os jogadores se tornaram preocupação para o próximo compromisso do Alvinegro, marcado para o próximo domingo na Neoquímica Arena contra o Vasco. O camisa 9 do Timão deixou o campo no intervalo devido a dores na coxa, enquanto o Memphis recebeu o terceiro cartão amarelo, estará suspenso. O Memphis realmente vai fazer muita falta para o próximo confronto, não é mesmo? Ele marcou um golaço lá no primeiro tempo, o gol que abriu aí o placar na vitória de 2-1. Eu te disse, Ramon Dias precisará ajustar o ataque para a próxima partida. A volta de Romero, após compromissos com a seleção, pode possibilitar uma parceria com o Thales Magno. O Thales infelizmente caiu um pouco de rendimento aí nas últimas partidas, né? Thales precisa marcar um gol aí para ganhar confiança e quem sabe daí ajudar o Coringão nessa reta final. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal. E ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Corinthians. Então até o próximo vídeo.